Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tu és meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Salmo 118, 28. Ele se fez pequeno, pobre e veio até nós na figura de Jesus para pagar pelos nossos pecados. Não há motivo maior e melhor para sermos gratos a Deus. Devemos sempre render graças e exaltar seu nome, nos lembrando sempre do seu imenso amor. E da igreja se colocar de pé. Daniel 9:9 nos diz: Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. De Deus procedem a graça e o perdão para aqueles que se quebrantam diante dele. Por isso, nesta noite, peça perdão a Deus. Confesse que sem Ele não é possível e que você é totalmente dependente dele, pois Deus não rejeita um coração quebrantado e humilde. Senhor, nós falamos por misericórdia. Amém?
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Antes mesmo de falarmos, Deus cantou sobre nós e com seu sopro de vida nos tornou seres viventes. O amor de Deus ultrapassa barreiras, tempo, circunstâncias e o impossível. Esse ousado amor pagou um alto preço para que estivéssemos aqui hoje, louvando e enaltecendo o teu nome. Por isso, cante e louve a Deus com o coração quebrantado e rendido a esse amor. E os irmãos que deixaram o dia de hoje para ofertar, poderão estar fazendo neste momento.
últimas horas das comemorações do Natal com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos amigos. E hoje nós vamos trazer uma mensagem para o nosso enlevo espiritual, para a nossa vida cristã, cujo tema é as duas realidades da vida. As duas realidades da vida. Quando nós pensamos, meus irmãos, no nascimento de Jesus, o Cristo, de Jesus, o Messias prometido, de Jesus, o ungido de Deus, nós temos uma tendência humana de transformarmos a cena original do Natal, aquela cena da natividade lá no Oriente, lá em Belém da Judéia, por uma realidade ocidental, para a nossa realidade. Temos essa tendência natural. Então nós comemoramos hoje o Natal no século 21 com uma série de novos elementos, né, que originalmente não estavam na cena de Natal, naquela cena do nascimento do menino Deus, do menino Jesus. Quando nós pensamos nesse nascimento do menino Deus no tempo e no espaço, nós precisamos pensar originalmente no que Deus preparou para aquela família, para Maria, para o seu esposo José, e com base naquela família, naquela cena, naquele cenário, aí sim, nós vamos analisar hoje duas realidades. A realidade terrena, a realidade física no tempo e no espaço, para Maria e para José, as dificuldades que eles tiveram, as agruras que eles tiveram, a dureza da vida para Maria e José, mas também Maria e José, eles viviam diante de uma realidade espiritual, de uma realidade eterna. Então são duas realidades que nós vamos analisar: a realidade terrena de Maria, José e ali o menino Jesus, e a realidade eterna, o que aquilo acontecia. E nós vamos perceber, meus irmãos, que esta visão do nascimento de Jesus, esta visão terrena, das dificuldades terrenas, das dificuldades da terra, e essa visão celestial, essa visão espiritual, essa visão eterna, elas fazem parte da nossa vida também. Então, nós vamos ver hoje que o Natal, ele não acontece na minha vida e na sua vida só nessas comemorações. Se nós enxergarmos o cenário do Natal, a cena do Natal, essa visão que Deus colocou ali, com o Natal e com Jesus nascendo fisicamente no tempo e no espaço, se nós analisarmos e pensarmos só na comemoração uma vez por ano, nós não entendemos o que é o Natal. Nós estamos muito pobres espiritualmente em relação ao que Deus queria para nós. E às vezes nós vivemos assim, né? É comum nós chegarmos nessa época do Natal e você escutar as seguintes frases: ah, como é legal este clima do Natal, como é legal nós podermos ver, né, Bragança Paulista enfeitada, ou as cidades do Brasil enfeitadas, tudo enfeitado, né? Mas essa é uma visão pobre, é uma visão distorcida do que foi, do que representa, do que é o nascimento de Jesus. A partir desse texto que nós vamos estar estudando nesta noite, meus irmãos, que
que é lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós vamos extrair 3 preciosas lições para a nossa vida, para o nosso viver diário aqui no século 21. O Natal tem tudo a ver com a sua realidade de vida, com a minha realidade de vida. O Natal, ele acontece em cada dia. O nascimento de Jesus, aquilo que ele representou ali para os seus pais, ele continua acontecendo, dia após dia. Hoje ele está acontecendo porque nós, historicamente, comemoramos o Natal, mas nós vamos ver hoje como essa realidade, como nós podemos conviver com aquilo que Deus ensinou na cena do nascimento do menino Jesus em nossa vida, no nosso viver diário. Primeira lição que eu queria extrair aqui do texto, para quem está aí anotando, como podemos conviver com estas duas realidades: a visão de Deus para as nossas vidas e a visão terrena que nos impulsiona para as coisas materiais. Vou pedir para um diácono aí me trazer um copo d'água, por favor. Vamos relembrar, meus irmãos, a situação de José e Maria na época do nascimento de Jesus. Naqueles dias, a palavra de Deus nos fala que César Augusto, que era o imperador romano, ele publicou um decreto para o recenseamento de todo o Império Romano. Nós aqui no Brasil, os irmãos sabem disso, nós temos aí um órgão do governo, chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de Geografia e Estatística, que a cada 10 anos, eles passam na sua casa e de forma confortável, você é entrevistado, você passa por uma entrevista, para que o governo brasileiro ele possa saber quem você é, quantas pessoas moram na sua casa, vamos dizer assim, qual o seu nível de escolaridade, qual a sua renda familiar. Há muitos anos atrás, lá em 1980, eu fui recenseador do IBGE, um dos primeiros empregos meus. E aí eu tive esse privilégio de sentir, como é a vida das famílias brasileiras. Mas isso foi lá na década de 80. Então, com base naquelas entrevistas que a gente coletava, você conseguia entender, como é que é a população daquele bairro, daquela região. E aqui não foi diferente na cena do Natal. Na realidade, o imperador César Augusto, o que ele queria? Ele queria conhecer quem que era a população que ele dominava. E o Império Romano dominava, o povo israelita. O povo israelita estava nesta época do nascimento de Jesus, de forma escrava ali, prestando contas para o Império Romano. Mas a principal intenção de César Augusto não era melhorar a situação do povo israelita ou do povo que estava sob a visão do Império Romano. O objetivo principal dele era coletar impostos. Então ele queria saber, quem estava morando em cada lugar, para saber, quantas pessoas moram nessa casa, e a partir de cada pessoa que morava em uma determinada casa, ele poderia saber quanto, cobrar de impostos. Essa era a intenção, principal do imperador César Augusto. Nós vamos estar lendo, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou pedir para o Beto, quando ele projetar de 3 em 3 versículos, para não ficar muita coisa lá, senão fica muito pequeno. Então Lucas capítulo 2, ele vai projetar primeiro aí de 1 até 3. Lucas 2, de 1 até 3. Perfeito. Este foi o primeiro recenseamento feito. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se.
Na realidade, Maria e José, eles moravam em Nazaré, né? E a palavra de Deus, ela nos fala, né, que Maria e José, eles tiveram que se deslocar de Nazaré, da Galileia, né, para Belém da Judeia. Belém era a cidade natal de José. Versículos de 4 até 6 agora. Assim José foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ainda o versículo de número 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Se nós analisarmos este texto, meus irmãos, sobre essas duas óticas, sobre esses dois viés que eu falei, né? A visão terrena, a visão do sofrimento, a visão das agruras da terra, e a visão celestial, a visão do eterno, a visão de Deus, aquilo que Deus tinha para Maria e José e para toda a humanidade, nós vamos perceber o seguinte: a visão terrena, qual que era a realidade terrena dos pais de José, dos pais de Jesus, perdão, José e Maria, né? José estava, a Bíblia fala também lá no capítulo 1 de Mateus, nós já estudamos isso aqui, né, em outubro, né, quando eu falei, né, sobre José, né? A Bíblia fala que José era um carpinteiro. Ele tinha uma profissão simples, mas uma profissão que lhe permitiria sustentar a sua casa, permitiria a José poder sobreviver. E a Bíblia fala também que Maria estava prometida a José em casamento. Na realidade, José e Maria eram apenas noivos. Na visão judaica do casamento, né, antes do casamento, os noivos iam perante Deus na sinagoga israelita, e ali, né, anteriormente, Maria e José e as suas famílias foram apresentados um ao outro. Maria conhecia José, José conhecia Maria. Eles já haviam, né, humanamente, né, se apaixonado, né, mas eles foram perante Deus numa sinagoga, e o compromisso de Deus com eles e eles com Deus era deles poderem cumprir, né, a visão de Deus para a vida deles. Também em outubro, quando eu falei sobre José, eu expliquei, né, que depois José, né, ele, como noivo, né, ele passou por uma grande tragédia, né, porque de repente ele ficou sabendo, né, que Maria estava grávida, né, mas José era um homem de Deus, e ele conseguiu, a partir de um sonho que ele teve, ele conseguiu entender que aquele bebê que estava sendo gerado no ventre da sua futura esposa Maria, né, tinha sido gerado e pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, hein? Com base nesta visão, nesse encontro que ele teve no sonho com o anjo, José, então, ele pôde caminhar junto com Maria, ele pôde entender a vontade de Deus. José, então, e Maria, eles eram pessoas comuns, né? Sem recursos ou com poucos recursos. Eles não eram pessoas ricas na sua época, pessoas como eu e você, que trabalhamos, que lutamos, que temos uma vida diária com muitos problemas, né? Com muitas dificuldades, mas que ao mesmo tempo também caminhamos na visão eterna, na visão de Deus. Nós não somos diferentes de Maria e José. Nós temos que ter em nós mesmos, meus irmãos, essas duas visões, né? Dia após dia nós vamos caminhar até o próximo Natal, né? Com muitas lutas, com muitas circunstâncias difíceis, mas ao mesmo tempo, dia após dia, nós caminhamos sabendo que nós não estamos sozinhos. Nós caminhamos para algo maior.
E naquele tempo, a Bíblia nos fala aí que o imperador César Augusto publicou esse decreto, né? E se pensarmos aí no tempo atual, né? Era como se aquele governo quisesse saber individualmente quem era quem, né? No nosso tempo, né? O fisco, a Receita Federal, ela sabe quem é quem, né? Para pagar impostos, né? A partir do nosso CPF. Mas naquela época, né? A forma que eles encontraram foi o recenseamento. Então Maria e José, né, eles tinham essa preocupação. A preocupação terrena naquele momento de Maria e José era se deslocar, né, para Belém da Judéia, para poder prestar contas para o Império Romano. Essa era a realidade. Será que José e Maria, eles foram espontaneamente, né, lá para Belém da Judéia? Não, eles foram movidos por uma decisão da terra, por uma ordem terrena de prestar contas para o Império Romano, para o imperador César Augusto. José havia nascido em Belém da Judéia, mas ao mesmo tempo que José e Maria estavam cumprindo a visão de Deus e a visão terrena de César Augusto, né? Em volta de toda aquela história, Deus na eternidade já havia provido, né, um plano para toda aquela situação. Então Maria e José, eles estavam dentro do propósito de Deus. Eles caminharam para Belém da Judéia, porque eles estavam na visão de Deus. Humanamente dizendo, né, se a gente comparar, né, com o tempo atual, né, a distância lá de Nazaré até Belém da Judéia era aproximadamente 90, no máximo 100 quilômetros, né? Essa distância seria no tempo de hoje, né? Mas naquela época, né, as estradas eram outras, e também a Bíblia nos fala que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Provavelmente José, sabendo disso, ele fez alguns caminhos, né, diferentes para não passar ali por Samaria, e ele foi diretamente por esses novos caminhos, e isto aumentou um pouco a viagem, né? Os historiadores, eles acreditam que José e Maria viajaram, né, entre 100 e 145 quilômetros, né? Mais para 140, 145 quilômetros. Aonde? Né? Num lombo, né? Num burro que carregava, num animal de carga que estava ali carregando Maria grávida, e José, né, puxava aquele animal. Uma realidade bastante dura. José devia ter se cansado muito, Maria também. Levaram várias horas até chegar ao seu destino. Nós temos aí uma realidade, meus irmãos, eterna, né? Como eu comentei, José não desanimava. José e Maria, sabendo que eles estavam também dentro do propósito de Deus, a Bíblia nos fala, eu vou pedir para o Beto projetar para a gente, capítulo 1 de Mateus, versículos 20 a 21, né? Então José e Maria, eles sabiam desta realidade. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que visão celestial, meus irmãos, que visão da realidade de Deus, que visão, né, da eternidade para José, né? Então José, ele confiava naquilo que o anjo do Senhor havia falado para ele, né? Então aquela viagem para José e Maria era uma viagem com a visão terrena, para eles poderem se alistar. Eles estavam cumprindo aí os requisitos de César Augusto, o imperador, mas ao mesmo tempo eles sabiam que o nascimento de Jesus era um nascimento planejado por Deus na eternidade, e que aquele menino que ali nasceria não seria um filho natural, biológico, né, de José e Maria, mas seria alguém especial, né, uma semente de Deus aqui na terra. Jesus, né, a semente de Deus
aqui na terra. E não somente naquela caminhada, mas durante toda a vida de José e Maria, eles passaram por diversas circunstâncias terrenas, como eu e você estamos passando e passaremos, né? Mesmo depois da subida aos céus de Jesus, né? José e Maria, eles continuaram caminhando aqui na terra, com dificuldades, mas crendo que Deus cumpria um plano maior na vida deles. E esta primeira lição, meus irmãos, que eu quero que guardemos no nosso coração, né? Neste culto de celebração do Natal, neste culto que antecede o Natal, né? Natal, meus irmãos, ele significa não apenas as comemorações, né, gostosas, né, que nós iremos fazer nesta semana. E o pastor aqui, que é gordinho, né, gosta muito de comer, como todos vocês gostam também, então é muito gostoso, né? Eu não sou contra, né, nós podermos comemorar o Natal. É muito gostoso nesta época podermos comemorar, comer um pouco melhor, né, fazermos alguma coisa diferente. E mesmo, né, a questão, né, nós vemos aí a questão da iluminação, das luzes, né? Isso é muito bonito, né? Muito bom, né? Mas nós temos que entender que isso tem que remeter para esta cena, né? Porque Natal representa, né, a luz de Jesus, né? Quando eu vejo lá um presépio lá iluminado na praça, né, eu me reporto para esta cena, eu me reporto para a cena da natividade, eu me reporto para a estrela que brilhou no céu, né, e que nos anunciou a Jesus, para os pastores, para aqueles magos que vieram do Oriente anunciar a luz de Jesus. Então, nesse sentido, meus irmãos, é muito bom nós lembrarmos do Natal, né? Não apenas trocarmos presentes, comermos bem, mas sabermos, né, que diariamente, né, entre este Natal e o próximo Natal, e ultimamente, né, nós temos a sensação, né, que está passando muito rápido, né? Não é apenas uma sensação, está passando muito rápido mesmo, né? O mundo mudou, né? Com a globalização, com a internet, né? Quando você vê, opa, Natal chegou de novo. É assim que nós estamos nos sentindo, porque o mundo mudou. Nós vivemos num mundo cada vez mais agitado, mas nós temos que entender, meus irmãos, que entre este Natal e o próximo Natal, diariamente, nós vamos ter que conviver, né, com estas duas realidades. Uma realidade prática, diária, né, de circunstâncias diferentes, difíceis às vezes, né? Eu costumo dizer, né, já falei aqui em alguns sermões, né, que diariamente, né, você pode ter lá um dia normal, né, um dia como aquele outro qualquer, né, um dia rotineiro, né, mas você também pode ter um dia muito bom, né, muito alegre, muito festivo, né, e também você pode ter um dia, né, com adversidades, né? Cada um de nós aqui tem uma experiência de vida, tem as suas dificuldades, né? Mas nós temos que entender isso, né? Que Natal, né, ele acontece na nossa vida, o nascimento de Jesus, essa comunhão com Deus, esse renascimento com Deus, ele tem que acontecer todos os dias, né? Nós temos que lembrar, né, que Natal é o poder, né, em cada um, né, dos novos 365 dias que Deus vai me dar até a próxima celebração. Pensar, né, que José e Maria, eles tiveram dificuldades, como eu e você temos dificuldades, mas nós temos que entender, né, que nós estamos caminhando com Deus. Temos que ter essa visão celestial, essa visão eterna. José e Maria estavam caminhando para Nazaré, né? para Belém da Judéia, de Nazaré para Belém da Judéia, para cumprir, né, o propósito de Deus, né? Porque Davi, o rei Davi, havia nascido, né, na Judéia, né? E Jesus, né, da descendência de Davi também teria que nascer lá. Então eles estavam caminhando para lá, e nós estamos também caminhando, mas nós não caminhamos, né, para Belém da Judéia. Nós estamos caminhando, né, meus irmãos, para Jerusalém celestial. Dia após dia, cada um de nós, né, nós estamos cada vez mais perto da Jerusalém celestial, né? Quem é mais jovem não gosta de pensar nisso. Ah, pastor, vai falar de morte, né? No dia de Natal, na véspera de Natal, né? Mas essa é a realidade, né? A realidade que Cristo nos deu, né?
a realidade da vida, podermos estar aqui vivos, comemorando, em festa, mas a realidade é que nós somos frágeis, né? A realidade, né, que nós somos pessoas que caminham na terra, mas caminham para o céu também. Duas realidades. José teve o privilégio, né, de ser, né, o pai no sentido de paternidade humana de Jesus Cristo, né? Ele, naquele momento, ele apoiou Maria e José, né? E ele pôde, né, naquele momento, né, também, né, acompanhar, né, o nascimento ali de Jesus, né? Ele ajudou ali com certeza Maria, né? E Jesus nasceu. Então nós temos que entender que esse momento do Natal, né, um momento de circunstâncias que nós passamos aqui na terra também, né, é o momento de lembrarmos de Maria e José, mas também lembrarmos da nossa vida, do nosso caminhar com Deus. Eu vou ficar muito feliz em 2020, né, se algum de vocês, né, que assistiu esse sermão, que escutou esse sermão, chegar para mim: ó pastor, lá para junho, para julho, eu estou vivendo as duas realidades do Natal. Eu quero que esse sermão, meus irmãos, fique gravado no seu coração, né? Se você sair daqui esta noite com esta mensagem gravada no seu coração, eu vou ficar muito feliz, né? Que nós possamos em 2020 ter essa realidade, ter essa visão, que nós temos, né, a realidade do Natal, a realidade da vida, a realidade das dificuldades que Maria e José passou, né? E eles não estavam sozinhos, eles estavam com Deus, e nós não somos diferentes. Temos a realidade das dificuldades, mas também temos a realidade de caminhar com Deus. Quando nós confiamos em Deus, meus irmãos, nós sabemos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Nós precisamos, meus irmãos, aqui na terra, né, agradar o imperador, né? Então José e Maria foram lá agradar o imperador romano, César Augusto, foram lá se recensear. Mas também precisamos agradar, né, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, né, com a nossa vida, com a nossa dedicação na igreja, com as nossas ofertas, com o nosso serviço cristão, com a nossa vida de amor, uma vida diferente, né? A maior parte das pessoas lá fora, né, eles vivem diariamente, né, só com essa realidade do aqui e agora, né, das circunstâncias difíceis ou boas, caminhando, não sabem para onde, né, viajando, não sabem para onde. Mas nós que recebemos a Jesus, né, nós caminhamos para essa realidade espiritual dia após dia. A segunda lição, meus irmãos, que eu quero nesta noite, a partir desta cena do nascimento, dessa dificuldade de Maria e José: Jesus quer morar no meu coração. Em cada dia tenho que abrir a porta para Jesus. Todos os dias eu tenho que viver em comunhão diária com Ele. Eu vou repetir: Jesus quer morar no meu coração. Em cada dia tenho que abrir a porta para Jesus. Todos os dias tenho que viver em comunhão diária com Ele. Essa é a visão, né? A caminhada de José e Maria, aqueles 150 quilômetros aproximados, né? Quando eles terminaram aquela caminhada, olha o que aconteceu, meus irmãos, que o texto bíblico, ele nos fala, né? Versículo de número 7, eu pedi para o Beto projetar novamente. Pensou você aqui na terra fazer uma viagem, e não de carro ou de automóvel, nem muito menos de avião, e você caminhar 150 quilômetros, né, no lombo, né, de um animal, né, no caso Maria e José só ali puxando, né, e chegaram em Belém, lá da Judéia, né? Olha o que aconteceu: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eles chegaram lá em Belém, meus irmãos, a cidade estava lotada. Certamente Maria e José, eles devem ter procurado, né, um hotel, uma hospedaria, uma estalagem, uma pousada, porque eles queriam o melhor para aquele bebê que eles sabiam que era o menino Deus, Emanuel, Deus conosco. Mas eles chegaram lá, né, a cidade estava cheia, cada uma daquelas pessoas estavam preocupadas com aqui e agora, né? A maior parte daquela população sequer imaginava que naquele momento, há 2000 anos atrás, o menino Deus, Deus conosco, Jesus Cristo, prometido lá pelo profeta Isaías, 700 anos antes de ele vir para a terra, 800 anos antes de ele vir para a terra,
Jesus estava nascendo, as pessoas não estavam nem aí. Estava todo mundo se preocupado lá com o recenseamento, em prestar contas para o imperador, e cada um na sua, né? Ocupando o seu lugar na sua casa, né? E Jesus, né, nasceu nessa realidade, né? A Bíblia fala que Jesus, concebido pelo poder do Espírito Santo, foi o filho primogênito de Maria. O que significa filho primogênito de Maria? O primeiro filho de Maria, né? A Bíblia fala, né, que Maria ali teve Jesus, o seu filho primeiro, né, o primogênito, e a gente viu as dificuldades desse casal para abrigar o menino Deus. Então Maria e José, de forma improvisada, eles encontraram ali um estábulo onde tinham animais, né, onde tinham lá bois, vacas, ovelhas, carneiros, jumentos. E eles olharam ali e encontraram um coxo, né, que a gente chama de manjedoura. Na realidade, a manjedoura é aquele coxo com feno, né, com restos de comida. Eles olharam aquele coxo, eles olharam aqueles animais, e eles não tiveram dúvida, eles limparam aquele coxo, aquela manjedoura, colocaram feno. A Bíblia fala que eles tinham trazido alguns panos, eles pegaram aqueles panos que para eles era o melhor que eles podiam dar para aquele bebê, né? As mães recentes, né, aqui da igreja, né, com certeza, né, passaram pela experiência de preparar, né, o nascimento do seu bebê, né? Então, né, nós temos lá aí o chá de bebê, nós temos aí as mães que com todo carinho fazem o quarto do seu bebê. Mas Jesus não teve lá, né, nem chá de bebê, né, nem o quarto, né, para ele. Na realidade, ele ficou naquela manjedoura, né, naquele estábulo, né, protegido apenas ali pelo feno, pelo capim que cobria, muito vento, com certeza, talvez uma noite fria ali à noite, né? Esta foi a realidade do nascimento de Jesus. Mas Maria e José estavam ali, né, muito felizes, porque eles sabiam que eles estavam ali provendo, né, naquele coxo, né, naquela manjedoura, eles estavam cuidando do menino Deus. E de forma simbólica nós podemos imaginar, meus irmãos, que naquele coxo, naquela manjedoura que animais comiam, que animais se alimentavam, né, Deus tirou ali, né, o alimento dos animais, limpou e colocou, né, Jesus, o alimento vivo, né, pão da vida, para eu e você podermos nos alimentar. Naquela manjedoura que alimentava animais, Deus substituiu, né, o alimento dos animais por uma nova cena, o alimento de Deus para todos nós, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Queria imaginar, meus irmãos, uma situação diferente. Vamos fazer uma simulação aqui, né? Se Jesus nascesse nos nossos dias, não no tempo lá do rei Herodes, né? Se nós não tivéssemos aqui a Bíblia, o Novo Testamento ainda, né? Os Evangelhos, se Jesus nascesse aqui, né, no século 20, né? Vamos pensar em, talvez pudéssemos pensar, né, onde Jesus nasceria, né? Com essa visão, né, humana, né, daquela época, daquele cenário, né? Talvez Jesus poderia, né, ser aí, né, como nós conhecemos hoje, né, talvez um morador de rua, né, uma pessoa que não tivesse um local para morar. Ou Jesus poderia nascer aí, né, em alguma favela, algum lugar pobre, né, ou no Brasil ou na África, né? Mas o importante é nós percebermos, independente, né, da realidade dura, né, de Jesus ter vindo à Terra há 2000 anos naquela época, né, sem recursos, né, sem nenhuma proteção de Deus, a não ser ele saber que ele era Deus conosco, que tinha cumprido uma missão dura. Nós hoje, meus irmãos, nós podemos também pensar, né, que nós, como cristãos, né, nós vamos conviver com essas duas realidades. Jesus, ele quer morar no meu coração, ele quer entrar na sua casa, né? Ele quer entrar na sua vida. Jesus hoje, ele quer morar muito mais, né, do que lá numa favela ou como morador de rua, né? Ele quer entrar na sua casa, ele quer conviver com você em cada dia do novo ano.
Jesus está batendo na porta da sua casa, está dizendo para você nessa noite: eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu poder viver esse Natal maravilhoso, não somente hoje, mas cada um dos novos dias. Certamente, meus irmãos, com Jesus morando no nosso coração, nós vamos enfrentar a realidade difícil do dia a dia, a caminhada para Jerusalém celestial. Comum nós ouvirmos, né, essa frase também, né? Eu tenho que vencer, né, um leão, né, em cada dia, né? Mas se você, né, não deixar, né, Jesus na manjedoura, se você não deixar Jesus somente aqui, né, nesta comemoração, nesse dia de Natal, se você não deixar Jesus apenas na ceia, né, ou se encontrar com Ele apenas no próximo Natal, certamente Ele vai cuidar da sua vida, certamente o Eterno, Ele vai se relacionar com você. Esse é o Jesus do Natal, é o Jesus que quer nascer em cada dia, na sua casa, na sua família, e não apenas historicamente como Ele nasceu há 2000 anos atrás. Jesus veio até nós, meus irmãos, Ele viveu entre nós, Ele ensinou grandes coisas, realizou muitos milagres, morreu, mas ressuscitou. E ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, Ele foi visto aqui na terra durante aproximadamente 40 dias, um mês e meio, por mais de 500 testemunhas oculares. A história registra isso, a Bíblia registra isso, né? Existem comprovações científicas que Jesus morreu, ressuscitou e voltou ao Pai, né? A terceira lição para nós finalizarmos, meus irmãos: eu não preciso, você não precisa de um grande milagre para poder crer, confiar e andar com Jesus. Eu não preciso, você não precisa de um grande milagre para poder crer, confiar e andar com Jesus. Muitas pessoas podem pensar, né? Eu tenho, pastor, muito tempo de vida. Um dia eu vou pensar, né? Um dia eu vou pensar em andar, caminhar certinho, direitinho com Jesus. Eu vou pensar em mudar minha vida. Eu sei que tudo que você está falando aí é verdade, é bonito, mas por enquanto, né, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Tem muitas pessoas que pensam assim. Todas as semanas, meus irmãos, nos últimos 2 anos, né, quase que diariamente, eu não sei você, né, mas quase que diariamente eu estou recebendo notícias, né, de pessoas de qualquer idade, que partiram desse mundo. Antigamente, né, era comum você ver, né, minha avó, né, de 90 anos, né, morreu, né? Mas hoje está cada vez mais comum. E quando você, agora com a rede social, né, se depara com o Facebook, né, comum, né, o pessoal colocar lá no Facebook, né, alguma notícia de morte de alguém, né? E quando a pessoa é jovem, né, primeira coisa que aparece no comentário, as pessoas não estão nem aí, né? Aquele meus sentimentos, né? Aquilo lá, só pode sentir a morte de alguém quem conviveu, né, com aquela pessoa. Mas as pessoas são curiosas, né? O ser humano é curioso. Por que o ser humano é curioso? Porque ele não se conforma, ele acha que a morte só acontece, né, depois dos 80, dos 90 anos. Mas quando morre alguém jovem, a primeira coisa que aparece, o primeiro comentário: morreu do quê? Já observaram isso no Facebook? Mas do que ele morreu? Ele é tão jovem, não foi acidente, já viu isso? Morreu do quê? Por que essa curiosidade mórbida, né, meus irmãos? Porque nós temos dentro de nós mesmos, meus irmãos, essa visão da eternidade. Quando morre alguém muito jovem, a gente não se conforma. O salmista, eu queria que nós projetássemos lá o Salmo 39, versículo 4, pedir para o Beto. O salmista, ele já fala sobre essa realidade. A realidade que nós temos que viver como se hoje realmente fosse, né, o nosso último momento. Viver bem cada dia, não achar que eu vou viver, né, eternamente, não. Olha que o salmista nos fala: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Quão frágil sou. Se nós soubéssemos, meus irmãos, cada um de nós que está aqui, né, a Bíblia fala que Deus tem um tempo determinado, né?
Se nós soubéssemos quando nós iríamos morrer, partir desse mundo, com certeza você ia mudar sua visão de vida, você ia mudar sua realidade, você ia pensar em coisas que valem a pena, você não ia se preocupar tanto com coisas que não valem tanto a pena. Mas essa fragilidade é a realidade nossa, é a minha realidade e a sua. Hoje estamos aqui, amanhã poderemos não estar. Os problemas, meus irmãos, as dificuldades desta vida, eles não podem nos afastar de Deus. Então nós temos que entender que vivemos nesse mundo, somos mortais, mas somos ao mesmo tempo eternos. Essa é a bênção do Natal, é você poder saber que você está aqui. É muito bom trabalhar, é muito bom ter sonhos, né? O pastor não está falando aqui para a gente ficar a semana inteira na igreja, né? Só orando, não. Nós precisamos trabalhar, sonhar, né? Se movimentar, né? Viver a vida, porque isto é bênção de Deus. Deus nos permitiu isso, né? Tem vários textos em Provérbios que Deus fala, né? Ao homem, né, é bom casar, se alegrar, comer do fruto do seu trabalho. Mas nós precisamos entender que não é só isso, né? Essas duas realidades, a da terra e do céu, elas convivem conosco diariamente. E é muito bom, né? Nós sermos salvos pela graça, salvos em Jesus, e podermos trabalhar, lutar, sofrer, mas vencer também em cada dia, porque com Jesus nós vamos sempre estar à frente, né, da humanidade. Para nós finalizarmos, eu queria só relembrar rapidamente, são vários versículos aqui, 12 versículos, mas queria ler rapidamente aí Lucas 2, de 8 a 20, pedir para o Beto projetar aí de 3 em 3 versículos, nós vamos estar lendo aí na sequência, Lucas 2, de 8 a 20, né? A chegada dos pastores. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não temam, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Na sequência, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e ela refletia em seu coração. Versículo 20: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. A realidade do Natal, meus irmãos, é uma realidade maravilhosa, mas ela tem que ser vivida não apenas nas comemorações do final de ano, né? Aqui na manjedoura, quando Jesus e Maria e José estavam ali, né, algo extraordinário aconteceu. Nós vemos aí, né, que em paralelo, né, a Bíblia fala que pastores, né, eles foram agraciados por uma multidão de anjos do exército celestial, né? Nós não precisamos, meus irmãos, de vermos anjos, né, uma multidão de anjos, para nós buscarmos a Jesus. A Bíblia já nos fala de Jesus. Como é que eu sei que Jesus está vivo? Porque ele, quando eu falo, né, quando eu oro, eu sei que Ele me responde. Essa é a grande comunhão que nós temos com Jesus. Jesus também disse, meus irmãos, que Ele voltaria. Ele pode voltar a qualquer momento, mas também pode voltar para você e para mim, né, se nós morrermos antes da sua segunda vinda. Então Natal, meus irmãos, é tempo de nós pensarmos, de nós renascermos para Cristo. É tempo de vivermos Cristo em cada dia do novo ano. Quando os problemas chegarem e eu pensar: tenho que conviver com estas duas realidades, a realidade dura da terra, mas a realidade de conviver com Cristo habitando no meu coração. Eu estou caminhando para a eternidade. E você?
nesta noite? Está caminhando para a eternidade com Cristo? Essa é a pergunta que eu quero finalizar esse sermão. Eu estou caminhando para a eternidade, eu estou caminhando para Jerusalém celestial, e com Cristo todos nós podemos caminhar para Jerusalém celestial, com Cristo habitando no nosso coração. Que Deus, meus irmãos, nos ajude nesse Natal, em cada um dos novos 365 dias que antecedem o Natal de 2020. Que Deus nos ajude a vivermos esse Natal de Jesus em cada dia do novo ano que se inicia. Que você, quando as lutas desta vida se tornarem difíceis para você, quando as circunstâncias se tornarem maiores do que você pode aguentar, que você possa se lembrar desse sermão, que você possa se lembrar das duas realidades, que você não está sozinho, que Jesus caminha com você, que o Espírito Santo de Deus caminha com você, que o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, Autor da nossa vida, conhece você, me conhece, sabe os nossos dias, mas quer te fazer feliz em 2020. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo Natal, pelas nossas vidas, por tudo que Deus tem feito. Pai Celestial, te louvamos, ó Pai, porque chegamos em mais um dia de Natal, ó Pai. Comemoramos, ó Pai, o nascimento do menino Deus, do Emanuel, de Jesus Cristo em nossas vidas e aqui na terra também. E por Cristo, ó Pai, nós podemos, ó Pai, ter a certeza, ó Pai, que somos adotados por Ti. Que cada família que está aqui nesta noite, ó Pai, que possa neste Natal ser muito abençoada por Ti, e que até o próximo Natal nós possamos pensar, ó Pai, que o significado do Natal é Cristo entrando nas nossas casas, nas nossas vidas, dia após dia, luta após luta, mas sabermos que não estamos sozinhos. Muito obrigado, ó Pai, pela preciosa vida de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque Jesus nasceu, vive e reina para sempre, está conosco nesta noite. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.